Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre os Bridgerton com spoiler. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Os Bridgerton é uma série baseada nos livros da Julia Quinn, principalmente no primeiro livro, que é o Duque e Eu, que chegou na Netflix nesse dia 25 de dezembro, dia do Natal, né? Foi um presentão de Natal. E também é o primeiro projeto da Shonda Land, ou seja, da Shonda Rhimes, para a Netflix. Se você chegou aqui e você ainda não assistiu Bridgerton, você não sabe o que é, você quer ter um contexto maior e você não quer levar spoiler, eu recomendo que você clique no izinho aqui em cima para você assistir o vídeo sem spoiler. Eu fiz um vídeo de primeiras impressões, onde eu contei um pouquinho da história, contei um pouquinho do que eu achei. Já dá pra você ter uma boa ideia do que esperar, aí você assiste a série e depois você volta pra gente falar dela com spoilers. Então hoje a gente vai falar com spoilers da série, então assim, eu vou contar tudo. Se você ainda não assistiu, você não quer levar spoiler, este vídeo não é pra você. Primeiro de tudo, só pra dar um contexto, eu li apenas o primeiro livro e esse vídeo aqui, ele não vai ser um comparativo com o livro. A gente vai ter um outro vídeo onde eu vou fazer o livro versus série e aí sim eu vou comparar e vou comentar um pouco sobre a minha opinião, que é bastante polêmica. Hoje, então, a gente vai falar somente sobre a série. Eu vou evitar de comparar muito com o livro, porque eu acho que tem bastante coisa pra falar, por isso que eu resolvi fazer um vídeo separado, inclusive. Então, primeiro de tudo, acho que é importante a gente dizer que essa temporada, ela é focada na Daphne e no Simon e, né, no processo de se apaixonar, né, no processo da paixão dos dois, deles se conhecendo, se casando e tendo ali os primeiros problemas do casamento e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter uma mescla bem grande com outros personagens. E eu acho que da família Bridgerton, a gente vai principalmente ver a história do Colin, do Anthony, da Eloise e do Benedict, mas o Benedict um pouco menos. Então, acho que nada mais justo do que começar com a letra A, né, que é o Anthony. O Anthony, ele tem uma história durante essa temporada, né, então ele tem uma relação ali com a Sienna, que é uma cantora, é uma performer, né, que tá sempre nas festas, no teatro, ela sempre faz isso. Só que a questão é que ela não é uma moça da sociedade, né, não é uma pessoa com a qual o Anthony poderia se casar, principalmente por ele ter se tornado o chefe da família, né, por ele ser o responsável pela família, por ele ser o primogênito, e principalmente depois da morte do pai dele, ele é o cara que é responsável por tudo que acontece na família. Então o Anthony, ele tem esse peso muito grande sobre os ombros, e eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, porque eu falei isso no Twitter e já caíram matando em cima de mim, mas eu não sou a maior fã do Anthony que existe. Já me falaram que, na temporada não sei das quantas, no livro não sei das quantas, o Anthony melhora, o Anthony é incrível, ele é um cristal. Gente, tudo bem, eu tô falando das minhas impressões. Mas você vai apagar a língua. Gente, tá tudo certo. Eu acho que a coisa mais importante, a coisa mais legal de todas é a gente ser capaz de mudar de opinião. Então o que eu tô falando pra vocês é baseado na minha perspectiva do Anthony como um personagem que eu tenho dessa temporada. Eu acho que ele não é um personagem horrível, detestável, ele não é. Eu acho que tem outros personagens que são, como por exemplo o Lord Berbrook, né, que é tipo assim, esse homem, se ele passasse na minha frente, eu acho que eu desceria a porrada nele igual o Simon. Mas o Anthony, ele é um cara que tem as suas coisas ali que são um pouco duvidosas, né, as suas atitudes que são um pouco duvidosas. Em muitos momentos ele é machista. É a época. Eu sei, gente, que é a época. Mas eu acho que o Anthony, ele tem um jeito muito controlador e eu acho que, inclusive, a mãe deles coloca muito ele no lugar sobre como ele quer, né, ditar que a vida da Daphne seja, mas ao mesmo tempo ele não impõe os limites na vida dele, né? Ele não coloca ali fatos na vida dele. Então, no final das contas, no final do dia, o Anthony é um baita de um hipócrita. Não é que eu detesto ele, odeio ele nem nada. Eu acho que só pelo que a gente viu, ele é um personagem que tem muitas camadas, isso é muito interessante, mas confesso que não tenho tanta empatia assim pelo personagem, entendeu? Não rola ali toda uma identificação ali com o personagem. Acho que o Anthony, ele tem uma linha interessante dentro da série, principalmente porque nessa temporada o foco não era nele, então a gente consegue já ter algumas percepções sobre o personagem, sobre a forma com que ele se porta, e ele tem essa história com a Sienna, né, que no final ela dá um fora nele, eles têm altos e baixos ali, tem um determinado momento onde ele decide que ele quer ficar com ela, que ele vai levar ela pra encontros sociais e não só ficar com ela escondido das pessoas, mas nesse momento Sienna já está de saco cheio desse macho, né, e ela tá com um outro boy lá, e aí ela dá um pé na bunda dele, que eu achei assim, bom pra você, viu, Sienna, bom pra você, porque o Anthony vai ter que suar pra ele entender, né, o que ele também precisa trazer, assim. E ali no último momento da temporada, a gente tem o Anthony falando que
ele vai começar a lidar com as relações dele sem o romance, sem a paixão, sem o amor, né? Que vai ser meio que uma transação ali muito mais séria, menos emotiva, né? E que, enfim, ele tá desiludido com o amor. E eu tenho a impressão, Anthony, que você vai quebrar sua cara aí no futuro muito em breve. Então, eu acho que foi interessante pra gente ter uma base do personagem, pra gente entender quem ele é, mas sem necessariamente que ele pegasse o espaço da Daphne e do Simon de uma forma geral. E eu acho que isso é verdade pra todos os outros personagens, o que pra mim é ótimo, porque traz um equilíbrio, quebra, né, aquela narrativa mais linear, assim, da história. A gente tem vários vai e vem pra várias histórias diferentes, e eu acho que isso acaba transformando a série de uma forma muito mais dinâmica, que pra mim é muito mais interessante. Depois disso, passando brevemente, a gente tem quem? Benedict. O Benedict, que é o segundo filho, ele aparece muito menos do que os outros, e inclusive tinha alguns momentos que eu achava o ator dele muito mais velho do que o Anthony, não sei porquê, mas ele me passava uma impressão de mais velho. Ele é um personagem que ainda é muito misterioso, acho que ele teve ainda menos espaço, né, pra ser explorado, porque tinha muita coisa acontecendo, mas a gente vê que o Benedict é um artista, que ele tá ali meio que sempre tentando se conectar com a arte dele, e é uma coisa com a qual ele tem dificuldade, né, até que ele conhece um carinha que vai levar ele num lugar de libertinagem e arte, né, basicamente todos os artistas são libertinos dessa forma, eu acho, mas tudo bem. E eu acho que ali o Benedict, ele vai começar a explorar outros lados da mente dele, né, digamos assim. Ao meu ver, isso não é uma coisa que a gente tem no livro, até onde eu tenho conhecimento, o Benedict, ele não é um personagem gay, mas aqui na série a gente tem uma breve nuance em relação a isso. Eu achei, pelo trailer e até pelo que eu vi as pessoas comentando, por alguns comentários bastante homofóbicos que eu recebi, inclusive no outro vídeo, eu tive a impressão de que o Benedict agiria sobre isso nessa temporada, mas não é o caso, né? Eu acho que as coisas ficam praticamente uma nuance ali, praticamente uma coisa que a gente vai ver desenvolvida no futuro, né? E que eu espero que, sei lá, numa segunda temporada já tenha mais espaço. Por mais que não seja, né, a história dele de fato, eu acho que já dá pra gente ir mergulhando e meio que ir sem medo, né? Eu sei que isso é uma mudança em relação ao livro, mas eu acho que é uma mudança necessária. Eu não cheguei a conhecer tanto assim o Benedict dos livros, né? Porque, como eu falei, só li o Duque e eu, então não sei ainda o que acontece, qual é a história dele, mas eu acho que é muito mais interessante a gente trazer essa representatividade e discutir as questões LGBTQ+, nessa época. O carinha que leva ele lá pra esse lugar, né? Depois o Benedict confronta ele, porque ele tem um romance com outro cara, e basicamente ele é casado pra esconder. Só que ao mesmo tempo ele expõe as dificuldades disso, de estar no mesmo lugar que a pessoa que você ama e não poder olhar pra ela, não poder tocar nela, né? Então eu acho que essa temática foi extremamente introdutória nessa temporada, e desejo muito que ela tenha mais evolução nas temporadas futuras, e imagino que seja o plano, né? E por isso que ela foi introduzida, inclusive, nessa primeira temporada. E aí chegamos no C, né, o nosso querido Colin. Colin, assim, a primeira vez que ele apareceu na tela eu já tava 100% rendida por este homem, entendeu? Porque ele é maravilhoso, ele tem um carisma incrível, que você olha pra cara dele e você já tá assim, ai meu Deus do céu, você é a pessoa mais perfeita do mundo. Também já ouvi dizer que nos livros mais pra frente a gente vai conhecer questões aí do Colin que não são tão bonitas assim, né, que são mais alguns defeitos dele, digamos assim. E desde o primeiro momento em que Penélope e Colin se olham ali no baile, eu já tava assim, eu preciso deste casal. E lógico que assim, de novo, não é a temporada dele, né? Não é a história dele, então as coisas andam muito devagar pro Colin. Ele é usado, né, nessa temporada como uma ferramenta da narrativa, porque afinal ele acaba se envolvendo com a Marina Thompson, que é a parente das Featheringtons, que está com um filho. E aí, na verdade, ela vai enganar o Colin, né? E eu já tava assim, ó. Ai, eu tava sofrendo, gente. Eu tava sofrendo porque eu falava, não, meu filho, não, você precisa ver a verdade. E assim, me partiu o coração na cena que ele encontra com ela e ela fala que os boatos dela estar grávida são verdadeiros, né? E que ela iria se casar com ele pra não sofrer as consequências disso. E o Colin fala pra ela que ele nunca mais quer ver ela e tudo mais. Mas ele fala que se ela tivesse falado com ele, ele teria casado com ela sem pensar. E eu acho que isso pra mim, nesse momento, estava ainda mais rendida pelo Colin. E aproveitando que a gente tá falando de Colin pra falar da Marina, eu gostei muito dessa história, dessa mudança, né, na narrativa de não ser só sobre a Daphne e o Simon. E eu acho que eles trouxeram várias discussões sobre a forma com que a sociedade enxerga uma mulher que fica grávida,
desde ela vendo a realidade de mulheres que não casam, que enfim, são abandonadas pelo cara que elas gostam, né, enfim, pelos prometidos delas e tudo mais. E eu acho que a Marina é uma personagem muito forte, porque ela tem opiniões muito fortes e muito contrárias a muita coisa, né? E no final das contas ela é só uma pessoa muito sozinha, né? Que no final das contas ela acaba tomando a decisão de tentar abortar a criança porque ela não vê outra saída. Então eu acho que isso, obviamente, traz uma discussão muito interessante, né? Eu acho que ela e a Penélope mesmo conversam sobre isso, sobre como a sociedade, na verdade eu acho que é ela e a Daphne, sobre como a sociedade julga muito a mulher por ela ter tido esse relacionamento sem ser dentro do casamento, e o homem, ele meio que, tipo, tá de boa e pode ser perdoado facilmente. Essa é uma crítica e um questionamento e uma discussão que é válida para aquela época e até os dias de hoje. Então, eu acho que é muito legal que eles tenham introduzido isso na história, e acho que foi uma das linhas de história que mais me interessou, assim, dentro da temporada. E aí a gente tem também as outras duas irmãs Featherington, né, a Philippa e a Prudence, e junto com a Penélope são as três, e elas acabam ficando meio que, né, ali na lateral, assim, da história, mas eu imagino que mais pra frente elas ainda vão ter mais foco, principalmente porque a gente teve todo um lance delas, né, estarem vivendo esse escândalo e da família ficar mal falada, e tem todo o lance com o pai delas, que tinha uma dívida imensa, e aí no final das contas ele aposta a casa. Na verdade era um plano e ele acaba sendo morto pelos agiotas. As Featherington perdem a casa ali no último minuto da temporada, e alguém, que eu não sei quem é, vai ficar com essa casa, e aparentemente ninguém ficou muito satisfeito com essa informação. Então, assim, existe ainda muito drama, né, nas Featherington. Acho que a gente navegou pela superfície ali da história delas. E aí, óbvio, isso leva a gente ao quê? A história de Heloise. Heloise, que inclusive é uma das minhas Bridgerton favoritas, eu amei ela, a atriz que faz ela é, assim, belíssima, fantástica, maravilhosa. Eu tinha muito medo de que uma personagem como essa, que tá sempre questionando, que tá sempre batendo de frente, tá sempre indo contra, fosse soar muito forçada em alguns momentos, sabe? Meio que dando frases de efeito por dar frases de efeito. No trailer eu tive uma leve impressão de que isso poderia acontecer, mas pra minha surpresa, na série não rolou dessa forma. A Heloise, de uma forma geral, ela é um equilíbrio muito bom, porque eu acho que ela sempre acaba puxando, né, a gente pra esses questionamentos, então, e eu acho que ela faz isso de uma forma muito natural, então eu gostei muito. E claro, a Heloise, ela é a personagem que fica obcecada por descobrir quem é a Lady Whistledown. A Heloise, ela é a inteligente, né, da família, ela tem vontade de estudar e de aprender e de ter o conhecimento, buscar o conhecimento, né? E é uma coisa que as mulheres, que não era bem visto para as mulheres naquela época, não era bem visto que as mulheres fizessem isso. Então a Heloise, ela luta contra desde sempre. E ela é a próxima Bridgerton a debutar, né? Ela estaria debutando logo em seguida da Daphne. Então as duas têm ali um embate, né, sobre uma não concordar com a forma que a outra vê as coisas. Eu acho que isso é muito interessante, porque também traz um pouco mais para a personagem da Daphne, principalmente, né, dessas nuances em relação à família dela, porque eu acho que no livro, né, ela fica um pouco isolada, assim, porque a gente fica sempre muito nela, a gente sabe que ela tem uma relação XPTO com os irmãos, mas é muito nela. Então eu acho que é muito legal a gente ver essa proximidade, porque, afinal de contas, é uma família grande, e pra Daphne e pra todos eles, a família é importante, né, eu acho que essa é uma das grandes mensagens, assim, sobre como a família é importante. Então eu gosto muito da gente ter esses altos e baixos, e de, no final, a Heloise, enfim, abraçar a Daphne e falar que ela fica feliz que a Daphne é tão perfeita que ela não precisa ser perfeita, que ela não tem que atingir esses níveis de perfeição. A investigação dela em relação à Lady Whistledown é muito interessante, porque ela tem ali uma dinâmica com a rainha, que quer saber quem é e tudo mais, e no final a Heloise, ela deixa de querer descobrir e passa a meio que querer proteger a identidade da Whistledown, porque ela percebe que é melhor dessa forma, que é melhor uma pessoa que possa falar sem censura das coisas do que uma pessoa que vai ser censurada, exposta, enfim, colocada, né, ali no palco para ser julgada da forma que as pessoas quiserem. E aí isso nos leva a ela concluindo que a modista é a Lady Whistledown, e óbvio que no momento que ela faz essa conclusão, você já sabe que não é. E eu sei que no livro, eles não falam quem é a Lady Whistledown, no primeiro livro, né, eles não falam quem é. E nessa temporada, fomos surpreendidos com o fato de que eles contam
quem é a Lady Whistledown. E pode entrar Penelope Featherington. Penelope é a Lady Whistledown. Eu gostei desse momento, desse plot twist. A Lady Whistledown, ela é muito importante na trama nessa primeira temporada, e isso é uma coisa que eu senti falta no livro, e depois eu vou me aprofundar mais nisso no outro vídeo, mas eu gosto muito da forma com que ela é lentamente amarrada às histórias, às situações, às reviravoltas. É interessante porque a Penélope é a garota invisível, né? Até perto das irmãs, então a mãe mesmo só se foca nas irmãs, as pessoas só se focam nas irmãs, o cara que ela gosta vê ela como uma amiga. Então ela é uma personagem que tem esse tempo livre e essa possibilidade de descobrir as coisas, de saber de tudo, porque ela consegue ficar invisível e estar meio que em todos os lugares, sempre prestando atenção no que está acontecendo. Até onde eu sei, essa informação é revelada no 4º livro, e acho que se a gente fosse esperar até chegar na 4ª temporada, talvez a gente nem sabe se vai ter 4ª temporada, se vai ter 2ª, imagina a 4ª, né? Eu imagino que com certeza vai ter, porque a Shonda realmente, né, tipo assim, é uma força dentro da Netflix, não tem por que não ter pelo menos a 2ª temporada. Mas eu acho que isso ajuda a trazer essa dinâmica, principalmente pela importância da personagem dentro dessa temporada. E aí chegamos ao momento de falar de Daphne e Simon. Daphne e Simon, que são os nossos protagonistas. Eu já falei muito sobre achar que eles têm uma química muito boa. Eu gosto muito da forma com que é conduzido o relacionamento deles, de ser uma coisa mais lenta, deles se conhecerem, deles fazerem o acordo depois de perceber que eles não gostam um do outro e de gradativamente começarem a gostar e meio que estarem em negação sobre gostar um do outro, de ter essa separação, de ter o príncipe Friedrich, né, que começa a cortejar a Daphne, e eu confesso que, assim, eu já sabia o que ia acontecer e eu estava torcendo pelo príncipe, entendeu? Porque até então o Simon tava sendo um grande de um bosta, assim, né? Óbvio que ele tem as questões dele e tudo mais, mas eu tava gostando, acho que o príncipe era um personagem muito legal, muito interessante. Eu acho que a gente tem vários acontecimentos que ajudam a construir ainda mais essa tensão, esse drama, toda essa situação. Tudo isso segue muito a linha do que a gente tem no livro, só que com vários momentos que são muito importantes. Então, eu acho essencial o momento em que o Simon bate no Lord Berbrook, porque, assim, o cara não tem sangue de barata, entendeu? Eu gosto muito também da dinâmica do Simon com a Lady Danbury. Eu acho que funciona muito bem, acho que é uma pessoa que acaba humanizando mais o personagem, porque ele tem esse ar, né, de arrogante. E eu acho que isso é muito descrito no livro, mas é pouco visto. Em geral, ele tá sempre com a Daphne e a gente sempre vê esse lado mais aberto dele. Enquanto que na série a gente consegue ver essa aura de superioridade que ele tem, que na verdade é só um mecanismo de defesa dele, por ele ser inseguro, né, por ele ter essa questão de gaguejar. Eu acho que essa parte do gaguejo dele, né, dessa dificuldade que ele tinha como criança, ela perde um pouco a importância na série. No livro ela é muito mais falada, comentada, principalmente porque a gente vê ele lutando contra, né, e explicando como é difícil pra ele, às vezes a língua incha e ele não consegue falar, e com a própria Daphne ele gagueja, e isso não acontece na série. E eu acho que poderia ter acontecido um pouco mais, porque ele acaba se afastando um pouco dessa história com o pai dele. A gente sabe que ele tem uma relação difícil, a gente sabe que ele tem raiva do pai, mas eu acho que a gente não se aprofunda tanto nisso assim, no sentido de ver as consequências disso na vida dele ainda adulto. Uma outra coisa que eu acho legal é a Daphne ter mais importância como duquesa, né, de ter ali as coisas que ela precisa fazer, de ter a relação dela com a aldeia ali de Cliveden, que é muito interessante, é muito importante. Isso ajuda também a criar mais camadas para a personagem, para ela não ser simplesmente aquela concha que é só o casamento e os filhos, e o casamento e os filhos, né? Dela querer assumir esse papel, dela querer opinar, né, nas relações, nos negócios do marido dela. Eu gosto disso, acho que isso empodera a personagem, né? Acho que o momento onde ela intervém pela Marina Thompson e fala que vai tentar falar com o George, que é o cara que engravidou ela, começa a entender mais sobre o casamento, sobre casamentos sem amor, começa a entender que o dela tem amor e que ela precisa valorizar isso. Eu acho que a personagem, ela cresce muito durante a temporada por esses pequenos detalhes que são adicionados e que ajudam a gente a ver vários lados da personagem. O Simon, eu acho que ele ainda fica um pouco afastado demais. Eu acho que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais de aprofundamento nele, mas eu entendo que a gente precisava abrir espaço para esses outros personagens, essas outras histórias que eu comentei. Então, não acho que é algo que
estraga a experiência de forma nenhuma. Só acho que a gente poderia ter mergulhado mais na história dele, até para poder entender um pouco mais sobre tudo que aflige esse personagem. E aí a gente chega na famigerada cena polêmica, né? Eu já vou falar dela aqui, porque eu sei que vocês vão querer saber, vocês vão perguntar. Então existe uma cena no livro que a Daphne estupra o Simon. Eu não consigo ver essa cena de nenhum outro jeito que não seja esse. Muita gente já veio falar comigo sobre essa cena. Quando eu assisti o trailer, né, o teaser pela primeira vez, já vieram comentar sobre essa cena, que tinha essa cena, que eu ia ter que, né, me preparar pra ela. E realmente, assim, é uma cena muito pesada no livro, é uma cena muito forte, é uma cena muito explícita, né, e gráfica sobre o que acontece, sobre esse estupro. Eu acho que não existe desculpa para essa cena, né? Eu acho que ela não deveria existir. Na minha opinião, é isso. Ela não deveria existir. E óbvio que estava com medo, mas ao mesmo tempo sabia que uma cena como essa não passaria em 2020 numa série de televisão. Não existe como, né? Então eu gosto do que eles fizeram para não ter essa cena, né? A gente precisa desse acontecimento porque é um momento onde a Daphne e o Simon têm esse grande embate, né? Que acaba quase separando eles depois de 2 semanas de casamento, mas eu gosto da forma que acontece porque a gente tem a Daphne se sentindo enganada, o Simon acordado, que eu acho que é muito importante, sóbrio e acordado, que eu acho que é essencial pra cena, e eu acho que eles vão muito mais pra um caminho de que o Simon se deixou levar tanto pela paixão e pelo tesão ali, que ele não percebe o que está acontecendo até depois que acontece. Ainda assim, é uma atitude condenável da Daphne, e acho que ela poderia ter sido mais questionada dentro da série, porque, óbvio, ela foi enganada, sim, mas eu acho que não existe mentira grande o suficiente para justificar você obrigar uma pessoa a ter um filho. Né? Tipo, tudo bem que ela achava que o Simon não podia ter filhos e que, na verdade, ele só não queria ter filhos. Eu acho que isso é uma mentira terrível pra se contar. Mas, ao mesmo tempo, acho que não existe nenhuma justificativa. A mentira pode ser a maior mentira do mundo e, ainda assim, não existe justificativa pra você obrigar a pessoa a ter um filho. Então ainda acho que é uma atitude questionável da Daphne, que não é colocada em xeque na série, então isso ainda me incomoda. Eu acho que eles poderiam ter trazido essa discussão, já que a cena precisa existir pro debate, pros personagens, acho que eles poderiam ter trazido essa discussão, alguém poderia ter repreendido a Daphne de alguma forma, ou eles podiam simplesmente ter discutido sobre o porquê disso não ser uma coisa aceitável. Porque afinal são escolhas. Pode ser que naquela época fosse tabu ainda mais você falar que não quer ter filhos, ainda mais do que hoje, né? Mas eu, como uma pessoa que não quero ter filhos e já tenho isso extremamente definido na minha cabeça, assim, pra mim isso é absurdamente incabível, né? E aqui a gente tá falando sem considerar o estupro, que eu vou comentar mais no vídeo sobre o livro. Mas eu acho que é absurdamente incabível e acho que a gente precisava, sim, ter um debate um pouco maior em relação a isso, né? Então acho que esse é o único ponto que me incomoda bastante na série. É isso, essa foi a minha percepção, óbvio, se vocês tiveram percepções diferentes, comentem aqui. Mas eu acho que, de uma forma geral, a primeira temporada de Bridgerton é excepcional, ela é muito boa, você assiste, você nem sente o tempo passar, e olha que são episódios de 1 hora, é bastante tempo para os episódios, e é muito difícil você conseguir ter histórias que são relevantes o suficiente para você contar isso por 1 hora. Eu tô realmente muito feliz, muito satisfeita com o resultado dessa temporada. Acho que foi uma temporada extremamente bem feita. Os figurinos estão lindos, a fotografia tá linda, as misturas de histórias e as misturas de personagens, e ainda assim o foco nos personagens que a gente precisava focar. Eu gosto, assim, de tudo. Todas as decisões me agradam muito. E foi uma temporada extremamente boa. E eu só posso, o quê? Esperar pela segunda temporada pra gente poder ver. Por mim, podia sair todas de uma vez, porque eu já fiquei, assim, completamente obcecada. Quero saber o que acontece, né? Eu acho que o final, ele tem vários ganchos. E acho que seria muito legal a gente ver o que acontece além disso. Não vou me prolongar mais, porque ainda tem outro vídeo pra gente falar mais sobre os Bridgerton. Então já deixa seus comentários aqui, se inscreve no canal pra não perder esse outro vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo!